Mas, Atanásio, vem cá, a disciplina é pensamento crítico, né? Mas você fala tanto do pensamento, o que é o pensamento? Assim, né? O que é o pensar, a raiz do pensamento? O que seria isso? Esse é o ponto talvez mais interessante, que é o começo dessa nossa reflexão, né, Alisson? Nós, em condições normais, a partir de um determinado período da nossa vida, né, na infância, nós começamos a pensar. E pensamos o tempo todo. Muita gente acha que o pensamento é só uma parte da atividade cerebral. Mas, enquanto estamos conscientes, pensamos. Quando sonhamos, também pensamos. Nós precisamos fazer uma distinção, porque temos de aprofundar sobre algo que parece ser tão natural e tão difícil de caracterizar ou de refletir, né? O pensamento nos acompanha o tempo todo, uma atividade cerebral que move o nosso corpo e que nós também somos movidos o tempo todo, porque somos provocados a pensar o tempo todo, né? O mundo que está à nossa volta nos obriga a pensar. Só que raras são as vezes em que nós podemos parar para pensar o pensamento e pensar sobre o nosso próprio pensar. Quantas imagens, quantos pensamentos, quantas coisas passam, né, por nós em fração de segundos, até nanosegundos, não é? A gente desencadeia pensamentos, imagens, sons, memórias. A gente vai construindo dentro daquilo que a gente pode chamar de pensamento, porque parece que o pensamento não pode ser tocado, né? E ao mesmo tempo que o pensamento não pode ser tocado, parece que o pensamento se torna muito real. Tanto é que a gente pode ser, o nosso corpo pode ser influenciado pelo pensamento. Não só nosso, mas o pensamento de outros. Não se trata aqui de categorizar se existe um pensamento certo ou se existe um pensamento errado. Nós simplesmente pensamos. Mas nós não nos atemos a isso. A gente não para realmente refletir. Aliás, observar o próprio pensamento. Então, onde está o pensamento? Ele pode ser materializado? Quer dizer,
Vocês podem ver, e você também, Alisson, que eu estou aqui na minha sala, num recinto pequeno, né? Essas coisas todas que estão aqui, elas são materiais, elas são concretas. Em outras palavras, elas são reais. E isso partiu também do pensamento. Então, de alguma maneira, o pensamento também se transforma, ou ele pode ser expresso, ele pode se realizar nas coisas que fazemos. Então, pensar e sentir é a mesma coisa? O que eu sinto se transforma em pensamento. Porque a, a porta de entrada do mundo para nós são os nossos sentidos. A primeira relação que a gente tem com o mundo, né, que o nosso corpo tem com o mundo, é a partir das sensações. Sentir é um ato da própria natureza que precisa ser transformado em pensamento. Então, eu chego perto de algo que é frio, ou chego perto de algo que é quente, ou sinto o odor, o cheiro de alguma coisa, ou vejo as coisas, ou toco as coisas, né? Então, nesse sentido, eu penso aquilo que eu sinto e também sinto aquilo que eu penso. Essa relação, chega um momento em que essa relação ela é contínua, ela é permanente. O meu pensamento, o meu pensar precisa definir aquilo que eu sinto. Então eu preciso ter clareza se aquilo que eu sinto é frio, se aquilo que eu sinto é calor. E além de tudo, eu tenho, eu tenho a necessidade de saber quais as consequências daquilo que eu sinto. Se eu sinto frio, o que eu tenho que fazer? Se eu sinto calor, o que eu tenho que fazer? Mas veja, quando nós falamos sobre o pensamento, nós temos muita dificuldade de não definir, mas de pensar sobre o pensamento e de tentar colocar o pensamento no seu devido lugar. Então, existe a consciência, existe a mente, existe a subjetividade, tudo isso está em nós. Mas, mesmo que a gente faça essas separações, nós ainda continuamos com um problema. Qual? O pensamento. Qual é? Dentre as observações que você fez, você falou sobre a raiz do pensamento. Qual é a raiz do pensamento? Vamos tentar, então, destrinchar um pouco isso. Se for possível, evidentemente. Talvez eu não tenha condições ou capacidade para isso, mas eu vou tentar. Bom, eu estou no presente, agora, nesse exato momento, cercado de muitas coisas e fazendo uma coisa. Eu estou conversando com você e conversando com os meus colegas e as minhas colegas, os meus alunos e as minhas alunas.
Se bem que eu não gosto muito desse termo aluno, sabe? Porque tem a ver com essa questão da luz, né? Aluno, ou seja, aquele que não tem luz. Não é o caso. Mas eu também não gosto muito da formalidade de discente. Sabe? Pega meio assim, meio burocrático, meio administrativo. Então, não, eu estou falando para vocês de maneira geral. Aqui, agora, nesse exato momento. Enquanto eu falo com vocês, existe uma operação interna que para falar eu tenho de pensar. Ou seja, a minha fala depende do que eu penso e do que eu escolho para falar. Isso é muito importante. Ok. Tudo aquilo que eu falo está registrado num banco de memória. Todas as palavras que eu agora, nesse exato momento, estou proferindo, todas as palavras que se desencadeiam numa forma de frases, elas estão no meu pensamento. Só que não foram criadas agora. Nenhuma dessas palavras e nenhum dos sentidos dessas palavras foi criado exatamente nesse momento. O que significa isso? Que eu trago do meu passado todas essas palavras. Em algum momento do meu passado, essas palavras foram apresentadas para mim e os seus sentidos. Então, o primeiro aspecto que nós devemos salientar é que o pensamento não se faz exatamente no presente. Ele é uma experiência que vem do passado. Eu aprendi a pensar a partir do momento que eu fui capaz de juntar, coordenar dentro do meu cérebro palavras, interjeições, vogais, consoantes, sons, distinguir sons. Então veja, tudo isso está armazenado em mim. Nada foi criado agora. Nada foi criado. Ou seja, tudo isso que eu estou falando aqui com vocês, exatamente nesse momento, veio do passado. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Se veio do passado, e eu armazenei isso, eu armazenei na forma de experiência. As relações que eu tive no passado me deram um estoque de conhecimento sobre as coisas. Então eu sei que isso é um isqueiro. Eu sei que isso é um cinzeiro. Eu sei que isso é uma máscara. Eu sei que isso é um livro. Não me lembro, eu não me lembro, e vocês também não vão se lembrar disso, o momento exato em que isso aconteceu. Quando alguém disse para mim que isso é um livro, ou que eu descobri que isso é um livro, ou que isso é uma caneca, ou que isto é um isqueiro. Mas foi necessária uma relação no passado, numa experiência concreta, num fato concreto,
Então, houve um determinado momento, um instante, uma situação no passado em que eu descobri que isso é um livro. E não descobri por mim apenas. Foi numa relação com outras pessoas e essas pessoas me disseram, olha, isso aqui é um livro. Ou então eu ouvi alguém dizer. Eu precisei dos outros. Eu precisei de um momento exato, de uma experiência concreta, de uma relação concreta, em que me deu a possibilidade de saber que isto é um livro. Então, o segundo ponto importante é o seguinte. O pensamento vem do passado. Mas o que tem lá no passado? São as nossas experiências concretas. Então, houve um fato concreto em que, em algum momento, por conta da necessidade, das circunstâncias, das condições, eu tive de aprender que isso é uma caneca. Então, o pensamento, ele vem do passado, gerado por fatos concretos, que vão ficar na minha memória e vão construir a interpretação que eu tenho do mundo. Então veja, eu trago do passado. Então o meu pensamento está condicionado a todas as experiências que eu vivi. As experiências que eu vivi são fatos. Fatos. O que os fatos pedem? Os fatos pedem uma interpretação. Então veja, isso é muito importante. Em algum momento no meu passado eu vivi experiências cujas relações me levaram a descobrir as coisas com seus significados, seus conteúdos, seus conceitos. Isso nós chamamos de fato. E o fato, para nós, precisa ser depois desvendado. De que maneira? Na forma de interpretação. Olha que interessante. Então, eu vivi uma experiência e em algum momento, fosse numa biblioteca, fosse na escola, né, ouvindo os outros falarem, os professores, eu, moleque, né, ouvindo as pessoas falando, o livro daqui, o livro dali, pega o livro e tal, vamos ver, vamos ler o livro. Eu quero saber o que é isso. Até que isso aparece para mim e eu sou obrigado, no fato concreto, quer dizer, o livro aparece para mim e alguém dizer, ó, isso aqui é o livro, tá? Então você vai aprender a ler e você vai ler o mundo a partir dos livros. Por meio dos livros e através dos livros. Isso é um fato. Aí, o fato, por si só, não é muita coisa. Nós, então, o que fazemos? Nós interpretamos o fato. A interpretação do fato revela o conhecimento. Todo conhecimento, então, é uma interpretação de um determinado fato. Mas o fato não muda. Eu estou com o meu carro andando e de repente alguém aparece na minha frente e eu atropelo essa pessoa. Eu paro, saio do carro, procuro saber o que aconteceu, a pessoa está caída ao chão,
De repente as outras pessoas começam a chegar, aí a polícia vem também. O fato não pode ser mudado. Mas o que eu faço? Muitas vezes eu tento mudar a interpretação do fato. Por exemplo, eu sei quais são as consequências de ter atropelado aquela pessoa. Mas eu quero fugir a essas consequências. O que eu faço? Eu modifico a interpretação do fato. Mas eu não consigo mudar o fato. Então veja, o pensamento é a reprodução do passado no presente a partir de novas interpretações baseadas em novos fatos. Então, o que faz o pensamento? O pensamento só consegue se colocar no presente com o passado. O pensamento só consegue se colocar no presente com as experiências que o passado traz. Agora tem um detalhe importante, Alisson, que é o seguinte. O que restou do passado? A memória. Na memória estão não só os fatos, mas também as interpretações. Mas, o que é que nós temos de concreto, de real? É o presente. Então, se nós temos, a única coisa que nós temos de fato é o presente, todas as vezes que eu trago o passado para o presente, há um conflito. Por quê? Porque o presente não é igual e nunca será igual ao passado. Mas o que nós temos a oferecer para o presente, a não ser o passado? Então, o pensamento é essa experiência contínua de um confronto entre o presente e o passado. O que eu trago para o presente não é o presente. O que eu trago para o presente é só o meu passado. Agora, o presente, ele tem uma característica que diverge do passado. O presente me abre para possibilidades que o passado não é capaz de responder. Mas o que eu faço com o meu pensamento? Eu trago os fatos, as interpretações dos fatos, as experiências, a memória, eu trago tudo isso e tento encaixar no meu presente. E o passado e o presente é sempre muito mais poderoso do que o passado. Por quê? Porque o presente não se deixa dominar pelo passado. Mas nós é que somos dominados pelo passado. Então, o que é o nosso pensamento? É a tentativa de continuar no presente o nosso passado. Por isso é que nós vivemos continuamente num sofrimento atroz, numa escalada sem fim contra o presente.
Porque o passado, ele é limitado. E o presente não é limitado. O presente é aberto para todas as possibilidades. Só que o meu pensamento só consegue se encaixar no presente com o que ele tem de experiência que vem do passado. Parece pesado isso. E vamos combinar que é pesado. Porque, pela primeira vez, nós estamos encarando algo que a gente não tem o costume de encarar, que é o próprio pensar, que é o pensamento, que está em nós. Não está fora de nós totalmente. Às vezes ele fica dentro, às vezes ele fica fora, às vezes... Mas... Então, tudo aquilo que eu sei só foi possível por meio de uma experiência concreta. Essa experiência concreta é o fato. E o fato precisa de uma interpretação. Depois que o fato ocorreu, ele já é passado. E eu preciso interpretá-lo. O meu pensamento é o tempo todo essa relação entre o passado e a tentativa de se encaixar no presente. Mas, na maioria das vezes, nós tentamos encaixar o passado no presente. E não deixamos o presente ser o que ele é. Abertura. Quando eu disse que é um sofrimento por causa disso. Porque aqui não se trata de ensinar técnicas a pensar. Não se trata disso. Eu não quero que a gente saia disso tudo pensando melhor. Eu só quero que a gente pense sobre o que de fato é o pensamento. A raiz de todo o pensamento está nas nossas experiências passadas. E é por isso que todo pensamento ele é sempre limitado, porque se baseia exclusivamente no passado. Mas alguém pode perguntar, pô, mas é só isso? E aí, não, não é só isso. Tem muito mais, evidentemente. O nosso passado, com a nossa memória e com as palavras e com tudo, com as imagens, porque pensar é ver, né? Nós vamos ver no próximo bloco isso. Isso tudo está impregnado em nós. Mesmo que não esteja impregnado do ponto de vista de sofrimento, dor, porque nem a maioria das nossas experiências, né? Por exemplo, acordar, ir ao banheiro, escovar os dentes, trocar de roupa, tomar um café, ligar a TV, sair para a rua, fazer uma coisa, fazer outra, são experiências. O presente é o lugar da experiência, das relações concretas, imediatas. Agora, nesse exato momento, há uma relação entre nós, que vai se tornar passado. Só que a gente tenta preencher o presente com o nosso passado. Por isso que o pensamento age sobre o presente o tempo todo. Mas o presente, ele carrega consigo uma possibilidade, porque o presente, esse exato momento, ele é vazio. Eu tento preencher isso com o meu pensamento. Só que o vazio, ele tem uma característica interessante, porque o vazio é a energia pura. Quando a gente consegue sacar isso,
a gente sabe que aí a gente começa a perceber que no presente a gente pode muito mais do que tudo aquilo que a gente fez no passado. Porque esse recinto, por exemplo, essa sala, está cheio de coisas, né? Então, para eu me locomover e tentar criar alguma coisa aqui, é difícil. Se eu tiro tudo isso, esvazio essa sala, eu tenho a possibilidade de criar muito mais. Então, o vazio é, por excelência, o lugar da criação. E quem te dá isso, quem me dá isso, quem nos dá isso, é o presente. Então, nessa primeira reflexão, nós ainda não estamos nem tratando sobre a questão do pensamento crítico, né? Ainda não vamos chegar a isso, mas o pensamento, ele é todo esse arcabouço, sabe? Esse subterrâneo das nossas experiências, que precisam também ser sentidas. E o que o pensamento faz? O pensamento se apega às interpretações. Então, depois de eu ter tido, na minha infância, a experiência com esse objeto, descobri que esse objeto tem um nome chamado livro. E eu fui obrigado a interpretar isso. E essa interpretação serve até hoje. Então, em todos os lugares que eu vou, eu reconheço esse objeto ou esse como livros. Não são canetas, não são lápis, não são baratas ou qualquer outra coisa. São livros. E isso não foi mudado. O fato que gerou a experiência, a relação, para que eu pudesse descobrir que esse objeto é livro, esse fato permanece em mim, e não só em mim, mas também em toda a sociedade. Significa dizer que determinadas experiências, elas são concretas para todo mundo. E elas se tornam uma interpretação comum para todo mundo. Isto é um livro. Que, inclusive, eu espero que a gente possa também tratar dele. Eclipse da razão. Então, o pensamento, ele é um processo individual, mas também um processo coletivo. Ambos se juntam, porque foi através do coletivo e por meio do coletivo que eu descobri que isso é um livro. Não fui eu que inventei um nome chamado livro. E não fui eu que inventei isso aqui na forma de um bloco de papel com palavras escritas. Não fui eu, e nem você, nenhum de nós. Então, esse é o ponto que eu acho que é importante de nós começarmos a nossa reflexão sobre o pensamento. Ele é limitado, porque no presente ele não consegue dominar o presente. Mas nós, que de alguma maneira tentamos dominar o pensamento, tentamos também dominar o próprio presente. Então, esse é talvez o ponto mais interessante inicial, né? O pensamento, ele é estruturado a partir do passado. Tudo que eu falo com vocês agora vem do passado. Então a nossa vida, de certa forma, está no passado. Mas o passado não existe mais. Mas o nosso pensamento parece que consegue transformar o passado em algo vivo. Mas ele não volta mais. Nós não podemos reproduzir
Por isso que existe o conflito constante entre o passado e o presente, o passado e o presente. E o futuro? O que é o futuro? Para o nosso pensamento, o que é o futuro? Como o futuro também não existe, pior do que o passado, né? Porque o futuro de fato não existe em hipótese alguma como realização. O que eu faço? Eu transfiro para o futuro o meu passado. E o meu futuro, então, e o nosso futuro, ele é a projeção de um passado melhorado. Vou repetir. A projeção de um passado melhorado. O que eu quero no futuro nada mais é do que aquilo que eu já vivi, mas do melhor. Ou seja, as experiências que eu tive no passado, eu as reinterpreto conforme os meus interesses, os meus gostos, e transporto isso para o futuro. E jogo isso no futuro. Ou então, eu projeto para o futuro todos os meus medos. De tal maneira que eu posso simplesmente ficar paralisado. Porque o medo paralisa. E se tem uma coisa que o pensamento expressa, é o nosso medo. Porque nós vivemos constantemente diante de algo que a gente não conhece, que a gente não sabe. Porque o presente é uma experiência absolutamente única, mas eu tenho medo. Por quê? Porque eu tenho medo de perder. Eu não tenho medo do desconhecido. É um grande equívoco acharmos que nós temos medo do desconhecido. Nós temos medo de perder aquilo que a gente conhece. Até mesmo o sofrimento. Porque toda essa experiência calcada no passado, toda essa experiência vivida no passado, ela é conhecida. Mesmo com todas as interpretações, até mesmo equivocadas. Ela é conhecida. Os fatos estão lá, que podem até se perder na memória, mas as interpretações permanecem. E isso nos dá segurança. O pensamento é um lugar, é o refúgio da nossa segurança. Por isso que o pensamento, ele sempre causa, ele é a fonte do medo. E o medo também provoca o pensamento. E o pensamento é a fonte também do nosso descompasso com o presente. Por isso o futuro, ele é uma projeção e uma construção, ou seja, ele é um projeto. Né? O futuro é um projeto. E nós jogamos tanto o nosso pensamento para o futuro, que nós realmente transformamos o futuro em algo que parece ser concreto. E é por isso que a esperança, ela é um valor fenomenal para o pensamento, porque o pensamento precisa acreditar que aquilo que ele projetou para o futuro vai se realizar. Sem fazer a ponte com o presente, mas saltando do passado direto para o futuro. É o que a gente faz. Então, esse primeiro encontro nosso foi razoavelmente metódico,
para vocês sacarem o que é o lance do pensamento. No próximo encontro, nós vamos falar sobre alguns aspectos mecânicos do pensamento. Tá certo? Valeu. Até lá.